Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui uma correção daquela atividade 309 que eu enviei na aula passada. Então, vou passar por célula a célula para a gente fazer essa correção. Tá? Então, um paciente com 39 de hematócrito e 12,8 de hemoglobina. Então, um paciente do sexo feminino, os valores de referência aqui estão dentro do esperado para uma mulher adulta. Tá? 6.200 leucócitos com plaquetas normais, né? 199.000, VCM aqui 83, HCM 27, todos os parâmetros aqui dentro da normalidade. Então agora a gente vai identificar célula a célula para vocês, para a gente fazer a correção. Então, número 1, segmentado, número 2, linfócito. Número 3, outro segmentado, número 4 também. 5, um monócito. Então vocês observam aqui que a primeira coisa que vocês têm que observar é o aspecto do núcleo, e se esse núcleo aqui tem segmentação, esses lóbulos. Então a gente observa vários lóbulos e não tem continuidade, tem sempre um filamento ligando aqui. Isso aqui então caracteriza bem os segmentados. E aqui o linfócito, vocês observam quanto de citoplasma tem essa célula? Tem pouco citoplasma, né? O núcleo ocupa quase todo o citoplasma, então um linfócito. A cromatina é mais densa, ó, comparado com aqui, a cromatina, a eucromatina dele é uma eucromatina frouxa, né? Não tão densa, não tão compactada igual essa aqui. À medida que você vai compactando a cromatina ela vai ficar numa tonalidade mais escura. Então aqui o núcleo já mais irregularzão, né? Se você dividir em 4 esse núcleo aqui, cada parte é igual. Se dividir em 4 aqui, aqui as partes são diferentes e aqui em 4 as partes são iguais. Mas o núcleo ocupa todo o espaço da célula. Então, 5 é um monócito. 6 aqui é um bastonete, então você vê que não tem essa formação desses filamentos aqui, né? Entre os lóbulos, ó, 1, 2, 3 lóbulos. Aqui não, você vê que tem continuidade, né? Você sai dessa ponta, atravessa aqui, tudo normal, sem esses filamentos estreitos. Então, aqui você tem um bastonete. No 7 aqui, um neutrófilo segmentado. No 8, tudo que é segmentado se refere aos neutrófilos, isso vocês já sabem, né? Então aqui também é um segmentado, aqui outro e outro segmentado. Segmentado, segmentado, monócito, olha o tamanho dessa célula, e um segmentado. E aqui um bastonete, classificaria aqui já como um bastonete. Aqui um neutrófilo segmentado, um linfócito, segmentado e segmentado. Segmentado, 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 ó, filamentinho, segmentado. Segmentado, linfócito, um bastonete, aqui, um bastonete, mas na dúvida, você poderia, aqui tem uma célula meio duvidosa, tem uma nubulação, pode estar meio dobrado, a gente sempre vai ter alguma dúvida, uma célula e outra, então eu classificaria aqui já como um bastonete. Aqui um monócito e aqui um segmentado. Aqui um linfócito, outro linfócito, segmentado. Classificaria aqui como um bastonete e aqui também como um bastonete, tá? Segmentado, também segmentado, segmentado. Aqui a gente encontra um linfócito e aqui outro segmentado. Aqui um monócito, segmentado, segmentado, segmentado e segmentado. Você observa que alguns segmentados, aqui ó, você vê que o citoplasma dele é um rosa bem clarinho, diferente do citoplasma do monócito, que já tem uma tonalidade mais basofílica, mais azulada. E aqui é um rosa bem clarinho. Você vê que esse segmentado, ele já tem umas granulações mais grosseiras, né, que a gente pode chamar de granulações tóxicas. Mas como é uma ou outra célula, a gente não vai citar, tem que ter uma predominância de células com granulações grosseiras, tá? Continua então, segmentado, 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 um linfócito, um segmentado e um bastonete, já podemos classificar aqui sendo mais rigoroso como um bastonete. Outro monócito, segmentado, linfócito, segmentado e segmentado, 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 um bastonete bem clássico aqui, segmentado e segmentado, um linfócito,
um segmentado, 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 e aqui um eosinófilo. Tem a granulação ao citoplasma. Do linfócito a gente quase nem observa citoplasma. Aqui um citoplasma bem rosa clarinho, né, rosa. E aqui bem mais para alaranjado com granulação, uns grânulos maiores, né? Então mais alaranjado essa célula. Então um eosinófilo. Segue, segue, mono, segue e segue. Aqui a gente ficaria um pouco na dúvida, vamos considerar um bastonete, segmentado, monócito, linfócito, segmentado, 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 linfócito e linfócito. Linfócito e monócito. Olha a diferença de tamanho das células. O monócito é uma célula maior. O núcleo é bem regularzão. Segmentado, segmentado e o outro linfócito aqui. Tá? Aqui, de novo, com citoplasma mais alaranjado. Então, é um eosinófilo. Segmentado. E aqui a gente ficaria em dúvida, será que é um bastonete, dobrou aqui? Então, se você ficar em dúvida em segmentado e bastonete, qualquer uma das opções aqui estaria meio certo, tá? Então, vamos tender aqui a ser um bastonete. Eu não estou vendo essa formação desses filamentos, esse estrangulamento aqui do núcleo. Então, eu consideraria aqui um bastonete também. Segmentado, segmentado, segmentado e segmentado. Monócito, segmentado e segmentado. Linfócito, linfócito e segmentado, né? Você vê o linfócito ocupa quase, o núcleo ocupa quase o citoplasma. Olha o citoplasma aqui, ó, do linfócito, mais uma tendência mais azulada, tá? Alguns podem ter alguns grânulos no citoplasma. E aqui um citoplasma mais rosa, né? As hemácias a gente observa que as hemácias todas normaisinhas, aqui uma plaquetinha aqui perdida. Então a gente vê um linfócito e finalizando aqui um segmentado, tá? Então essa aqui é a correção desse